Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. Hoje nós estaremos analisando brevemente a lição de número 4, e esta lição será ministrada no dia 27 de abril de 2025. Tá bom? 27 de abril de 2025, então, é a data prevista para esta aula nas igrejas. E é bom que os alunos estejam lá, compareçam. O tema da lição, Jesus, o pão da vida. Lembrando que nós estamos debaixo do tema central, do tema trimestral, né? E o verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Bem, este é o tema do trimestre. Nós estamos conhecendo a pessoa bendita, os atributos, o trabalho, a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, sob o olhar do apóstolo João, tá bem? Jesus é o pão da vida, como eu disse, o tema da lição. O texto áureo está escrito desta maneira: eu sou o pão da vida, João 6:48, bastante sucinto e claro. Eu sou o pão da vida. A verdade prática nos ensina que Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano, tá bem? Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. O segundo, refletir a respeito aos desafios, né? Refletir a respeito dos desafios ou aos desafios da fé. O terceiro, correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão da vida, tá bem? Antes de nós entrarmos na introdução da lição, propriamente dita, como nós sempre fazemos, nós separamos algumas partes que consideramos interessante, que vai nos ajudar, tanto a nós quanto aos alunos, daquilo que nós estamos buscando, que é o aprendizado, tá bem? E, como sempre fazemos, aproveitamos o prato todo, né? Aproveitamos todo o alimento que nos é servido. Lembrando, o comentarista desta lição, deste trimestre, é o pastor Elienay Cabral, tá bem? Já no tema da lição, nós temos que Jesus Cristo é o pão da vida, né? Jesus, o pão da vida. E nós começamos com a declaração do texto áureo do eu sou, tá? Obviamente que automaticamente vem à nossa memória a questão do Gênesis no capítulo de número 1, o versículo também de número 1, lá no princípio, né? Quando o Senhor, ou quando nós nos lembramos também do livro do Êxodo. Quando Moisés ele é convocado para falar com o faraó, ele simplesmente fala com Deus desta maneira. Mas espera, eu vou chegar lá e vou dizer o quê? Para o homem mais poderoso do mundo, simplesmente deixa o povo ir embora, os hebreus irem embora. Ele disse que o que eu falo, o que eu digo, o que eu apresento. Ele diz somente, diga que o eu sou te mandou. Quando nós olhamos para esta frase, né, para esta apresentação de Deus a Moisés, e nós vemos agora Jesus Cristo usando o mesmo termo, eu sou o pão da vida, como ele sendo a propiciação para o saciar a fome do ser humano, nós vemos que o Senhor está dizendo que ele é suficiente. E o pão ele usa, obviamente, como uma metáfora. Por quê? O pão ele é extremamente simples, o pão ele faz parte de todas as nossas refeições, né? Alguns ainda mantêm esse costume, café da manhã, almoço, um pãozinho também junto com a comida, no jantar. Quer dizer, o pão ele faz parte da nossa alimentação cotidiana, não tem como fugir, né? Existem lugares com pão, nós temos o pãozinho francês, temos outros tipos de pães. No Oriente Médio, o pão não é confeccionado da forma dos nossos, mas todos são pães, todos têm a ideia de trazer alimentação. Quando nós olhamos, então, Jesus Cristo, na verdade, no texto áureo dizendo eu sou, ele se declara suficiente para saciar a fome espiritual. Vamos brecar, né? Saciar a fome, tá bem? Ele está dizendo que fora ele não existe outro alimento e com ele o homem não precisa de mais nada para saciar a sua fome, tá bem? Porém, veja que há um acréscimo, né? Saciar a fome
espiritual. Obviamente que o Senhor Jesus Cristo ele não substitui o arroz, o feijão, ele não substitui, mas ele está falando que espiritualmente, quando nós pensamos na fome espiritual, aquilo que leva o homem a ter a necessidade de adorar, algo a adorar, alguém para adorar, ele é este pão, quer dizer, ele é este alimento. E como este alimento, na metáfora do pão, ele é suficiente, capaz ou suficiente também para nos fornecer tudo aquilo que precisamos, tá? Dentro de uma necessidade, vamos dizer assim, alimentar, o Senhor ele é suficiente para isto. O Senhor é suficiente para isto. Por isso ele usa a frase, veja, eu sou o pão da vida. E nós vamos ver mais adiante por quê. Então, eu sou o suficiente para saciar a fome espiritual, quer dizer, trazer o necessário. Veja que a partir do momento em que nós pensamos em Cristo como suficiente em qualquer sentido da nossa vida, no nosso caso aqui, para saciar a nossa fome espiritual, nós estamos dizendo assim, eu não preciso de mais nada além de Cristo na minha vida, além do que Cristo faz na minha vida, além do que Cristo traz para a minha vida, além do que Cristo acrescenta para a minha vida, eu não preciso de mais nada. Quer dizer, eu não preciso buscar em homens, eu não preciso buscar em filosofias, eu não preciso buscar em outras religiões, eu não preciso buscar em outros livros. Jesus Cristo, ele é suficiente. E a suficiência de Cristo na nossa vida, ela deve ser uma lição mais do que aprendida, Tem que ter, ela tem que ser também praticada. Praticada em que sentido? No sentido em que nós, ao desenvolvermos o nosso dia a dia, a nossa vida, nós estaremos sempre nos lembrando que não precisamos de mais nada. Tá? Nós vamos girar sempre em torno disso. Não preciso de mais nada. Tudo o que eu preciso está em Cristo Jesus. Tudo o que eu preciso está em Cristo Jesus, tem para saciar. Jesus Cristo tem para me fornecer, para me trazer o necessário para a minha vida espiritual, ou para saciar a minha fome espiritual. Tá bem? Depois nós vemos a questão também, nós vimos aqui na verdade prática a questão do saciar a fome. Veja, Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano, não é de qualquer ser humano. Veja que na questão de Jesus Cristo como alimento espiritual para a nossa vida, não entra na questão do relativismo. Tá? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Tá? Jesus é o pão da vida aqui, mas não é o pão da vida lá. Independente do que o homem pense, do que o homem raciocine, Jesus Cristo é o pão que sacia a fome de todo ser humano, de todos os seres humanos. Está aqui, saciar. Quer dizer, ele acaba com a fome, elimina a fome, aquela que você come, como nós vamos ver a questão do maná, come, e a pessoa havia ainda a necessidade. Na questão espiritual, veja bem, quando o Senhor Jesus Cristo, vamos nos lembrar também do poço de Sicar, em Samaria, quando a mulher vem e o Senhor Jesus Cristo diz, se você soubesse a água que eu te der, você não vai ter mais sede. Tá? Mas vamos deixar isso mais para frente. Tá bem? Dentro da questão também, então nós temos que Jesus Cristo ele é suficiente para trazer o necessário para a nossa vida espiritual, para saciar a nossa fome. Aquela fome, aquele desejo que nós temos de conhecer, de buscar, de precisar de alguém, aquela qualidade que o Senhor colocou em nós quando criou os primeiros homens, Adão e Eva, quando criou o primeiro casal de seres humanos, ele coloca no homem a necessidade de adorar. Então o homem tem necessidade de viver em sociedade, o homem tem necessidade de adorar. Como ele não conhece Deus, ele vai adorar qualquer tipo de coisa. Mas chegando próximo a Cristo, ele vai encontrar o verdadeiro pão que sacia, quer dizer, que traz o necessário para a nossa vida espiritual, tá bom? Dentro dos objetivos da lição, nós temos a questão também da multiplicação dos pães, tá? Quando pensamos em multiplicações, da multiplicação, e algumas vezes aconteceu não somente uma vez, veja, nós precisamos pensar nos propósitos, tá? Nós precisamos pensar no propósito. E eu dividi essa lição em 3 partes. Veja, a primeira, a atenção está voltada para a multidão, a segunda está voltada para os discípulos. E a terceira, o Senhor, o que ele faz? Ele se volta para explicar todos estes pontos. Por que do ato da multiplicação? No caso, está diante de nós a questão de Jesus Cristo ser o pão da vida. E nós temos também a questão do Senhor multiplicando os pães. Então, por que da multiplicação?
tudo nós temos que entender que Deus tem propósitos, tá bem? O Senhor não faz nada sem ter um propósito, sem ter um porquê, sem ter um objetivo, sem ter uma finalidade. E nós precisamos pensar nisso, tá bem? Dentro desta multiplicação dos pães, o Senhor vai ensinar a multidão, o Senhor vai ensinar os discípulos e o Senhor ensinará a ambos, e este ensinamento vem também para os nossos dias, para o nosso contexto atual, e nós precisamos fazê-lo, né? Desenvolvê-lo através de uma prática pessoal, de uma aplicação pessoal das nossas vidas. Esse sempre será o propósito de Deus para cada um de nós, tá bem? Então, dentro lá, nós temos o milagre da multiplicação, e nós vamos entender por que da multiplicação. Não era só uma questão para mostrar, veja, eu sou Deus, eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo, eu posso. Não, o Senhor sempre tem um propósito. E o primeiro propósito do Senhor Jesus Cristo nos seus atos é glorificar a Deus e também fazer com que o homem reconheça a sua necessidade espiritual, a sua fome espiritual, mas não entender de uma forma equivocada, uma percepção equivocada, mas um conhecimento, uma percepção genuína do que é realmente a sua necessidade. Nós temos esta tendência de muitas vezes nos envolvermos e até gastarmos em situações que não precisamos, nós simplesmente não precisamos, mas nós temos aquele costume de estarmos envolvidos nesse tipo de coisa. Então, dentro da multiplicação, qual o propósito? Tá bem? Então, nós vemos percepções equivocadas, nós vemos aqui uma fé equivocada, e depois nós vamos ver que estes equívocos eles são solucionados pelo Senhor Jesus Cristo na nossa vida, tá bem? Dentro também dos objetivos da lição, nós vamos refletir através dos desafios, ou vamos refletir os desafios da fé. Veja que a fé, quando ela é uma fé operante, quando ela é uma fé ativa, ela traz desafios, tá? Como tudo aquilo, nós vamos ver no segundo ponto. Desafios que vão fazer com que, se nós não temos o entendimento correto, nós vamos aprender. E a partir deste aprendizado, desta ação cognitiva que ela traz para a nossa vida, nós vamos entrar também na área da prática. E é a prática que leva à perfeição, nós sabemos isso. Não é um mero costume, mas praticar constantemente leva o estudante, o professor, o superintendente, o pastor da igreja a crescer, vamos dizer, vamos colocar aqui, né? Nós vamos falar sobre tudo isso, fique aí até o final, nós vamos aprender bastante coisa sobre maturidade, prática. Por quê? Porque seriam substitutos do Senhor Jesus Cristo, tá bem? Então, dentro dos desafios da fé, veja que eu coloquei uma seta ligada aqui ao ponto 1.3 do primeiro ponto, um dos desafios é não dar ouvidos à palavra do Senhor. Veja que existem barreiras, o Senhor ele se incomodou com este fato. Porque as pessoas, na sua percepção, no seu conhecimento, no seu entendimento errado, equivocado, eles achavam que o Senhor meramente queria cuidar de suas vidas sociais. E não era isso. Obviamente que o Senhor ele tem para nós também essa questão do social. Nós vamos ver isso em todas as páginas do Novo Testamento. Também nós vamos ver também o Senhor operando na área física, na questão das doenças, das necessidades, não somente de alimento, mas de cura, na necessidade espiritual, da libertação. Mas o propósito principal do Senhor era o quê? Que as pessoas conhecessem como Salvador e Senhor de suas vidas. Hoje, esta barreira, essa percepção equivocada, ela continua, incomodando, porque as pessoas continuam pensando num Cristo que veio único e exclusivamente para cuidar de suas vidas sociais, tá? De suas vidas pessoais, de suas vidas financeiras, de suas vidas amorosas, e não é somente isto. Pode acontecer isso? Sim, porém, nós precisamos entender, dentro dos desafios da fé, é que entendermos o que o Senhor quer na realidade nos ensinar. Nós precisamos voltar aos princípios, nós precisamos voltar aos primórdios, tá bem? E quando falamos sobre os desafios da fé, e também está aqui o correlacionar. Então vamos relacionar ou vamos correlacionar esses desafios com as necessidades do ser humano. A lição ela vai girar
praticamente em torno disto, tá? Necessidade do ser humano. Porém, qual necessidade? Veja que a seta vai nos levar lá para cima. Esta percepção é equivocada, tá bem? No ponto de número 1, nós já falamos da introdução também, a introdução está aqui no ponto de número 1. Veja, a necessidade do ser humano. E nós muitas vezes temos a tendência de nós pensarmos, quer dizer, nós mesmos queremos chegar a uma conclusão, nós mesmos queremos entender o que nós precisamos. Ora, e isso nós nunca vamos conseguir fazer. Vai estar aqui no ponto de número 2, que é quando o Senhor se volta para os discípulos. E muitas vezes nós também, como crentes, como servos do Senhor, nós achamos que entendemos, que sabemos, que conhecemos tudo. E não é desta maneira. Veja, a necessidade do ser humano aqui, nós vamos lá para cima, por quê? Veja, as necessidades, na introdução, está assim, as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais. Tá? Quer dizer, eles eram pessoas imediatistas, unicamente satisfazer as suas necessidades imediatas. Então eles buscavam o Senhor Jesus Cristo, não porque Ele é Senhor, não porque Ele é Salvador, mas porque eles comeram do pão. Assim como no Antigo Testamento, nós vamos chegar lá. Veja, quando nós vejamos alguns exemplos de conclusões equivocadas. Veja alguns exemplos. Primeiro, nós temos aqui o poço de Samaria, o poço de Sicar, o poço de Jacó. Essa mulher está sentada e o Senhor vai falar com ela. Veja, essa mulher está focada inteiramente na sua... Depois ela vai entender porque o Senhor gasta tempo para explicar para ela qual é o seu propósito, tá bem? Qual o seu propósito em determinadas coisas. Então ele encontra com ela, pede água, ela diz, não tem, o Senhor não tem como tirar água, e o Senhor é judeu, o Senhor é isso, é aquilo outro. Nós conhecemos a história. Veja, mas o Senhor disse a ela assim, a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Qual foi a reação imediata dela? Então me dá logo desta água para eu não precisar mais vir ao poço. Isto é uma conclusão imediata, é de imediatismo. E totalmente materialista, efêmera. Tá? Não está ligado ao eterno, não está ligado a uma vida de porvir ou uma vida de servir a Deus. Ela simplesmente queria ser livre de não ter que ir mais ao poço meio-dia, enfrentar olhares estranhos, palavras, comentários desagradáveis. Não, ela pensou único e exclusivamente no seu conforto. Não preciso mais vir, quer dizer, esse pote aqui de água com água, né? O pote era de barro. Esse pote com água deve pesar aí X quilos. E vir aqui 1, 2, 3 vezes ao meio-dia, né? Do meio-dia até, não sei qual era o horário estipulado do meio-dia, até quando era o horário dela, por causa de suas características, mas ela entende errado. O Senhor vai explicar, não, veja bem, essa água aqui que eu vou te dar, ela vai fluir para a vida eterna, quer dizer, ela não para, ela não cessa esta satisfação, tá bem? Essa suficiência do que você precisa. Aqui Jesus é o pão, aqui Jesus é a água. Tá? Nós estamos dentro de um contexto, nós estamos falando de provisões de Deus, tá? Da suficiência do Senhor Jesus Cristo que Ele traz. Veja que a metáfora é o pão e aqui é a água, Ele está na beira do poço mesmo. Mas o que eu quero dizer é que a partir do momento em que nós estamos ligados às nossas necessidades materiais e os nossos pensamentos são tão somente humanos, nós nunca chegaremos aos propósitos que Deus tem para nos ensinar. Por quê? As nossas percepções, o nosso entendimento sempre será equivocado. Tá? Mas a partir deste momento, veja, capítulo 6 de João, quando o Senhor fala da multiplicação dos pães, e ele vai chamar a atenção de novo. Vocês me seguem não é por causa das minhas palavras. Tá? Vocês não me dão ouvidos. Vocês querem comer e beber de graça e ficar satisfeitos. Só isso. Porque comiam e bebiam de graça, não precisava pagar, não precisava trabalhar, não precisava se esforçar. Era só sentar num determinado lugar e esperar o Senhor multiplicar ou trazer aquilo que eles precisavam. E eles achavam que isto era o máximo, né, do tempo. E hoje também nós achamos isto, que o máximo de Cristo para nós é termos aí carros, casas, uma caderneta de poupança, sei lá, alguma coisa que o Senhor... Veja, e não está ligado a isto, não está ligado a isto. Não está ligado ao passageiro, à vaidade, ao efêmero. Nós temos que nos lembrar que as nossas necessidades, elas não são só materiais, mas não é sobre isso agora. Veja, agora então a atenção do Senhor, ele se volta para quem? Para a multidão.
Ele vai falar com a multidão. Que multidão é esta? Nós lemos todo o capítulo 6 várias vezes, são mais de 50 versículos, e nós veremos muitas vezes, e a multidão, e subindo o Senhor ao alto, viu a multidão, e o Senhor se assentou e a multidão, e o Senhor foi para o barquinho e a multidão. Quer dizer, a multidão sempre acompanha. Mas agora, atenção, neste ponto de número 1, nós temos a atenção de Cristo totalmente voltada para quem? Para a multidão. Tá? E nós temos aqui no tópico Jesus e a multidão, a Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Tá bem? Veja que nós resumimos bastante, tá? Até para que o tempo não seja também tão extenso. Então, agora a atenção se volta para a multidão. Depois o Senhor tratará com outras pessoas. E o que é um milagre? O milagre é o poder criador e divino de trazer à existência aquilo que não existia. Veja, e quando nós pensamos, a primeira coisa que nós nos lembramos é do quê? Bereshit bara Elohim ve'eretz ha'shamayim. Quer dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra do nada, do verbo bará, quer dizer, do nada. Veja que todo cientista, ele precisa de alguma coisa, de um ponto de partida, nem que seja de uma molécula, ele precisa de alguma coisa para criar outra. O Senhor Deus, ele criou do nada. Veja, criou do nada. E quando o Senhor faz o milagre da multiplicação, ele tem a partir de quê? Poucas coisas, poucas coisas. E se não houvesse, não haveria milagre, não haveria impedimento algum de acontecer o milagre daquelas pessoas serem alimentadas, porque o Senhor realizaria da mesma maneira. Porém, nós temos um ensinamento também na questão dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Nós vamos ver que o Senhor usa a questão do minimalismo, do pouco, para fazer coisas grandes, E nós sempre, quando olhamos do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver Deus operando, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo operando, a partir de pequenas coisas, de minúsculas coisas, e até ao ponto de um profeta dizer assim: e quem desprezará o tempo dos pequenos começos? Tá? Porque o homem, quando ele precisa fazer algo, geralmente ele precisa ter tudo na sua mão, tudo ao seu dispor, para que ele consiga realizar alguma coisa. Deus não. Ainda que ele tenha o mínimo, se ele não tiver nada, bará, se ele não tiver nada, ele cria. Se ele tiver alguma coisa, ele multiplica e não há problemas nisso ou naquilo. Mas a ideia agora é aqui, o milagre, poder criador e divino. Quer dizer, de criar, o poder de criar aqui a questão. Tá? A multiplicação não precisou criar, foi só multiplicar o que ele já tinha em mãos. Então, por isso tem um propósito aqui. Também, e divino. Por que divino? Porque a criação, para nós criacionistas, somente Deus tem o poder de criar. E principalmente criar do nada aquilo que não existia. Trazer à existência aquilo que não existia. Quando nós olhamos para isso, é trazer à existência aquilo que não existia. Tá bem? Então, o milagre, ele tem este sentido, tá? De mostrar o poder criador e divino. Porque nada e nem ninguém consegue fazer um milagre. Tanto é que nós dizemos assim: o possível a gente faz, o impossível só Deus. Porque o impossível já vai para a área do milagre. Para a área do milagre. Nós estamos no ponto de número 1, 2. Né? Aqui nós temos a multiplicação dos pães, no ponto de número 1, 1. No ponto de número 1, 2, o milagre, tá? E está aqui. João revela o poder criador e divino do Senhor. O propósito do escritor é mostrar o milagre mesmo, tá? Por isso que nós temos aí Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, e nós temos o evangelho de João, que ele não é separado, mas ele traz uma visão diferente. Ele vai trazer aquela visão do ministério do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, dentro das multifacetadas obras de Deus, tá bem? Então vamos continuar aqui. O milagre é o poder criador e divino que traz à existência aquilo que não existe. Somente Jesus Cristo, ele pode fazer isto. 3. Qual era o interesse da multidão? Tá? Então por que agora eu falei que a atenção está toda voltada para a multidão? Por quê? Veja, agora o Senhor está ensinando a multidão. O Senhor agora e tem toda a sua atenção, toda a sua didática, toda a sua forma de falar, de ensinar, de demonstrar, voltada para quem? Para a multidão que o seguia. Por quê? Porque o interesse deles estava todo, como nós já dissemos, a percepção, olha, tá? A mulher não quer mais carregar água, os cabras não querem mais trabalhar para comprar pão, não quer mais ter que se esforçar, mas o Senhor diz, olha, veja, isso é uma barreira na nossa comunicação.
Por quê? Vocês não estão entendendo. Quer dizer, vocês não estão dando ouvidos a mim. Vocês não estão preocupados com o que eu falo. Vocês não estão interessados no que eu estou ensinando. Vocês só querem comer e se fartar. Só isso. Tá? O Senhor agora repreende, por quê? Chamando a atenção da multidão, para quê? Para que eles se voltem para o eterno. E o que é o eterno? Não é o pão que está diante deles e os peixes multiplicados, mas o ele ser suficiente não só para prover pão, mas para prover todas as necessidades do ser humano. Ele é autossuficiente, ele é o eu sou, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a própria vida, ele gera a vida, ele dá a vida, ele entrega a vida. O Senhor, ele é suficiente. O que é uma coisa suficiente? Quando eu tenho o suficiente, quer dizer que eu não preciso de mais nada. Ou quando eu tenho o suficiente, quer dizer que não cabe mais nada. E quando Jesus Cristo ele chega, nós chegamos a este entendimento correto da obra do Senhor Jesus Cristo, nós olhamos para o mundo, para os pratos do mundo, para os pratos do diabo, ou até para os desejos da nossa própria carne, e dizemos, não quero, não preciso, porque Jesus Cristo é suficiente para mim. Tá? E tudo aquilo que ele me fornece é suficiente. Tá bom? Então nós temos aqui o ponto 3, não dar ouvidos, que era o quê? Qual era a intenção do povo? Não era escutar a mensagem. Tá? Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra. Então ele confronta a multidão que busca ele apenas por um alimento material. Esta lição é necessária para os dias de hoje? Sim, o que nós vemos hoje? Né? Em todos os ismos que nós vemos dentro das religiões, nós temos aí a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, veja, é pecado ser próspero? Não, mas do ponto de vista da teologia da prosperidade, sim, a lista é equivocada. Está equivocada, porque o Senhor pode fazer alguém próspero? Pode. O Senhor pode querer usar alguém sem ele ter o mínimo sequer para existir? Pode. Veja, não há uma obrigação de todos os crentes serem prósperos, todos serem ricos. A partir do momento em que nós pensamos na efemeridade, na vaidade, nós estaremos contentes com aquilo que o Senhor nosso Deus está fazendo na nossa vida. E nós precisamos dar ouvidos para isso. Nós precisamos nos preocupar com isso. Tá bem? Então falamos do ponto de número 1, Jesus, a multiplicação e o milagre, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Então aqui a visão do Senhor, toda a didática, toda a aula do Senhor está voltada para quem? Para o povo, dizendo para ele, vocês estão equivocados. Tá? Vocês têm que correr atrás do pão que sacia eternamente, para a vida eterna, e não para o pão que hoje você come e amanhã você morre. Lembrando também do que? Lá do livro, quando os pais comeram maná e morreram. Ele vai lembrar, está aqui no ponto de número 3, a diferença entre o maná e o verdadeiro pão da vida. Tá bem? Nós vamos ver aqui no terceiro ponto. O segundo ponto, ele traz o título Jesus desafia a fé dos discípulos. Por que eu disse que agora a atenção do Senhor se volta para os discípulos? Tá bem? Então, vamos dizer que a população, a multidão entendeu a mensagem. Agora, o Senhor, dentro dos propósitos da multiplicação, ele tem uma segunda aula. Tá? Ele tem um segundo ensinamento. Agora ele saiu, tocou o sinal, terminou a aula aqui da classe, agora ele vai para a sua segunda aula. Tá? Aqui ele está em uma faixa etária, aqui agora ele vai para outra faixa etária. Tá? Lembrando aí da vida corrida dos mestres, né? Dos professores. Aí está em sala, às vezes 5, 6, 7, 8, 10, 15 aulas aí por dia, sei lá, talvez eu esteja exagerando, mas é pouco, né, pelo que eles fazem por nós, os nossos professores. Eu devo muito aos meus professores, muito, a todos eles, né? Todos eles. Lembrando que eu estudei até os 43 anos de idade, porque depois existiram outras prioridades e acabei me formando já depois dos 40 anos. E eu tinha professores e coordenadores que eles me chamavam de senhor, lógico, porque alguns deles tinham a metade da minha idade. Mas o Senhor nos abençoou. Então vamos lá, professor, agora troca de sala. Agora ele vai para outra sala, ele vai para a sala dos discípulos.
Tá bem? E agora tem outro propósito dentro da multiplicação, na mesma área, na mesma matéria, vamos dizer assim, no mesmo esboço, no mesmo roteiro, mas uma lição diferente. Veja, agora o Senhor, o que ele vai fazer? Ele vai pôr à prova a fé dos discípulos. Olha que coisa impressionante. Aqui ele ensina a pensar, a aceitar corretamente o que ele está, a aprender corretamente. Agora aqui, esses já têm. Agora o Senhor vai pôr à prova aquilo que eles acham que tem. Isso eu escrevi aqui. O quanto eles criam. O Senhor agora coloca à prova aquilo, o quanto eles acreditavam, o tamanho da fé, tá? O tamanho da sua crença, da sua esperança, da sua confiança. Tá bem? Então nós temos aqui, na introdução do ponto de número 2, que o Senhor agora avista a multidão novamente. Nós vamos ver no ponto, Jesus subiu ao monte. Então Jesus sobe ao monte agora para quê? Para provar a fé dos discípulos. No quanto eles acreditavam. Então eu coloquei a atenção voltada para os discípulos. Quer dizer, o Senhor decide testá-los. Tá? E o teste foi tão, como se fosse aquela prova surpresa que a gente tinha. Não sei se ainda existe. O padrão de ensino mudou muito do nosso tempo, né? Tínhamos aquelas provas surpresa. O professor simplesmente entrava em sala de aula, fecha os cadernos, os livros, uma provinha aí, né? Só para movimentar o coraçãozinho de vocês. Então o Senhor, ele faz isso. Agora ele vai ao monte, mas a atenção dele agora está voltada para os discípulos. Porque uma coisa é a multidão, eu jurei que não ia escrever. Uma coisa é a compreensão da multidão, tá? Uma coisa é a compreensão da multidão. Outra coisa é o entendimento dos discípulos. Veja que aqui o entendimento, ele tem que ter entendimento, né? Entendimento, vamos lá. Entendimento. O entendimento dos discípulos, ele tem que ser diferente, precisa ser diferente, porque a multidão é uma coisa. Agora, os discípulos não. Os discípulos já têm o nome de discípulos, quer dizer, de alunos que têm um pouco mais de tempo, de experiência, e que estes alunos, eles vão entrar na sala de substitutos. De quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Uma certa feita, o Senhor Jesus Cristo pergunta para os discípulos: o que os homens dizem ser o Filho do Homem? Aí alguém responde: um profeta, o outro, não sei quem encarnado, Elias, e pá. Veja, mas, quando se esgotaram as respostas, o Senhor faz a pergunta que realmente interessava a ele. E vocês, discípulos? E você, Pedro? E você, João? E você, Tiago? Os principais, vamos dizer assim, o que é que vocês pensam de mim? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo de Deus. Tá? O Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o nosso Salvador. E o seu bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Veja que a preocupação do Senhor não está tanto no que a multidão está pensando dele, mas ele quer saber o que os discípulos pensam. Veja, a visão do mundo sem Jesus Cristo nos dias de hoje, ela é relevante? Sim, ela é relevante. Por quê? Porque ela pode medir o nosso trabalho. Se nós estamos fazendo um bom trabalho ou não, na questão de evangelização, de missões, na questão de dar testemunho de quem nós somos, do que Cristo fez na nossa vida. Então é um termômetro. Porém, para Deus, veja, Cristo, ele se volta agora para os discípulos. E diz assim: ei, o povo está com fome. Eles estão entendendo errado, tudo bem. Mas agora eu preciso mostrar a eles como entender corretamente. E para isso eu convoco vocês. Ele chama os discípulos e diz: deem vocês de comer a eles. Aí foi o Deus nos acuda. Por quê? O Felipe já automaticamente diz: gente, nós temos 200 dinheiro, não dá. Olha o desespero, olha o despreparo, né? Olha a falta de fé. Quando a nossa fé ela é só nominal, quando é uma fé só de boca para fora, aí aparece o desespero. Por que aparece esse desespero? Felipe, eu coloquei, Felipe manifesta. Talvez o nome até eu tenha colocado errado. Né? Agora que eu estou batendo aqui e pensando, né? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Tá? O discípulo foi lá e disse: mas o que é isto para tanto? Né? O que é isto para tanto? 5 pães e 2 peixinhos. É nesse momento que nós precisamos tomar cuidado, por quê?
Agora está manifesta a falta de visão, a limitação dos discípulos. A multidão era a multidão, mas os discípulos estavam com Cristo todo este tempo, todo este tempo. Veja, e é o primeiro sinal em que o Senhor mostra que vai provar a fé deles, eles se desesperam, tá? O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar. Tá? Deem comida a vocês para eles. Aí veio o desespero. Por que veio o desespero? Porque geralmente a nossa fé ela está baseada em quê? Ela está baseada nas necessidades materiais. Estou falando da nossa mesmo, não estou falando dos outros lá de fora, não. A nossa. Muitas vezes nós estamos também totalmente voltados para o imediatismo, para aquela coisa que tem que acontecer, do que eu preciso, da minha necessidade imediata. Eu não estou olhando no futuro, eu não estou olhando para frente, eu estou olhando para a vaidade, para o efêmero, para o que se vai. Tá bom? E isto, infelizmente, tem graçado e muito no meio dos obreiros do Senhor, dos crentes, vamos dizer assim, não somente de obreiros, mas de toda a igreja. Por quê? Quando o Senhor coloca Felipe à prova, ele já começa a citar uma série de desculpas. Nós temos 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, e se tivesse 200 dinheiro, quer dizer, isso não dava, olha a multidão, 5.000 homens, por quê? Né? O Senhor agora volta para os discípulos para ensinar primeiro, que o esforço humano é insuficiente, por mais que nós façamos, por mais que tenhamos especialidades, por mais que tenhamos boa vontade, por mais que tenhamos recursos humanos, eles são insuficientes. Por quê? Porque dentro da nossa suficiência, o que é que vai ser atingido? Tá? Vai ser atingido somente o quê? O físico. Tá bem? Mas a visão primordial do eu sou é atingir o quê? A alma. A questão da salvação. Então, o esforço humano, ele é insuficiente, por mais recursos que nós tenhamos, porque nós só conseguimos atingir o físico. Isso até determinado momento. Porque nós já vimos muitas pessoas também, donos de muitas posses, e que não surtiram efeito quando eles precisaram nesta área. Tá? Até no físico não deu. Morreram enfermos, buscaram os médicos mais caros, os remédios mais caros, foram para outros países, mas o que aconteceu? O esforço humano, ele é insuficiente. É por isso que Filipe se desespera. Tá? Até aquele momento, Jesus estava fazendo tudo. Era Jesus quem multiplicava, era Jesus quem curava, era Jesus quem ressuscitava, era Jesus quem fazia, é Jesus quem transforma água em vinho. O colégio apostólico está tranquilo. E nós muitas vezes estamos assim, quando tem alguém fazendo tudo e nós simplesmente estamos de espectadores. Mas agora não, o Senhor vira e diz assim, façam vocês agora. Deem comida para ele. Aí vem o desespero. Por quê? Primeiro, o esforço humano é insuficiente. 2, a limitação humana diante de complexidades. Principalmente quando as complexidades, elas fogem do razoável, elas fogem da razão, do entendimento. É onde surge a dificuldade dos liberais, né? Do liberalismo. Por quê? O que eles não conseguem explicar razoavelmente com o raciocínio, eles simplesmente não aceitam. Da onde vem a teologia, a base da teologia liberal. Tá? Apesar de eles estarem por aí esperneando, mas o crente ele tem que se manter naquilo que ele aprendeu. Veja, a complexidade, a vida ela é complexa em todos os sentidos. Se você pegar o mais experiente dos biólogos, dos médicos comportamentais, dos médicos na área física, da área, sei lá, qualquer área do corpo humano, ele sempre vai chegar a essa conclusão. O que é complexo? Não dá para entender tudo, não dá para saber tudo. E existem coisas que acontecem que eles vão chegar num ponto e vão dizer assim, para mim, chega, deu, não dá mais, não tenho mais para onde ir. Todo o meu conhecimento se extingue aqui, se termina aqui, daqui para frente eu não sei mais. E até alguns veladamente chegam nas pessoas e dizem assim, você acredita em Deus? Acredita em milagre? Começa a buscar, porque eu mesmo não tenho mais o que fazer. Tá? Isso fala da limitação humana. Por que a limitação humana? Por mais que nós nos esforcemos e alcancemos, a limitação, a nossa humanidade, ela impõe sobre nós uma limitação. Principalmente a limitação na inteligência, tá?
Por mais inteligente que sejamos, tem gente que se vangloria de não sei quanto de QI, de não sei quantos de QI, mas vai chegar numa hora que ele vai entrar em parafuso, a cabeça dele simplesmente vai sair fumacinha. Por quê? Por causa da complexidade, principalmente quando nós tratamos do ser humano. Principalmente quando nós tratamos do ser humano, tá bem? Então nós vemos aqui o primeiro propósito. Vamos colocar como propósito. Chamar a atenção dos discípulos, provar a fé deles, pôr a fé. Então nós temos aqui, dentro da multiplicação, propósito. E isto também vem a ser um desafio. Por quê? A nossa humanidade, a nossa limitação, ela não pode ser barreira, não pode ser um impedimento para que o Senhor promova o crescimento espiritual. É outro objetivo do Senhor, outro desafio também da fé, mas o propósito, vamos colocar como propósito, é promover o crescimento espiritual. Como? A partir do momento em que os discípulos agora vão ver como o Senhor vai trabalhar, tá? Todo esse desespero, todo esse entendimento equivocado, toda esta limitação, toda esta humanidade, todo esforço insuficiente do ser humano, toda limitação humana diante das complexidades da vida, agora, vendo o Senhor trabalhar, como o Senhor vai agir na multiplicação, desafiando a fé deles, o que vai acontecer? Um crescimento. Este crescimento vai trazer maturidade espiritual. E como que eu disse lá no início, toda maturidade, todo crescimento, ele vem através da prática. Tá bem? Nos bancos nós temos o quê? A teoria, nos bancos de escolas, ou do que quer que seja. Essa maturidade ela é necessária e exigida por quê? Porque vamos trabalhar como substitutos. Veja que estes discípulos, eles vão ficar, quando o Senhor Jesus Cristo subir, e Pedro, líder da igreja, ele vai assumir como o primeiro pastor da igreja. Né? Então nós temos aqui os desafios e a multiplicação, quer dizer, os propósitos dentro, dentro do que o Senhor está fazendo, que é a multiplicação. Quais são os propósitos? Quais são os propósitos? Primeiro, é desafiar a fé e fazer o ser humano entender. Tá? Então nós temos dois desafios. O Senhor nos promove dois desafios. Primeiro, entender corretamente. E o segundo é fazer o quê? É aprendermos com as lições da provisão. Tá? A necessidade, então nós vemos a primeira, entender, e aqui é a fé ser avivada, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Teve um pai que disse, ajuda-me na minha incredulidade. Tá? O primeiro ponto, quando o professor falou assim, prova surpresa, fecha os cadernos, fecha o livro, desespero. Por quê? Por causa do esforço humano insuficiente, por causa da limitação humana. Porém, tudo isto aqui não vem para destruir, mas para agregar. E o que ela vai agregar? Uma promoção de crescimento. Tá bem? Mas toda lição, ela precisa, toda promoção, todo aprendizado, precisa de lições. Não é verdade? Não precisa de lições? E o ponto 2.3 diz o quê? Deixa eu achar. Uma lição de provisão. Está aqui, uma lição de provisão. Qual seria a lição? A lição de prover. Que o Senhor provê. Apesar do nosso esforço humano ser insuficiente, da nossa limitação humana, o eu sou, ele é suficiente para quê? Para prover tudo aquilo que nós precisamos. O que Abraão dizia? O Senhor proverá. E essa questão de prover, o Senhor Deus prover na nossa vida, ela é em todas as áreas, se nós tão somente cremos. E como nós vamos ver isso? Já usei alguns exemplos lá, vamos voltar a eles aqui. Veja, provisão de fé. O que é uma lição de provisão? Elias está com fome. Elias está com o ribeiro de Querite agora seco. Agora não tem mais nada. E o Senhor manda ele para a casa de uma viúva. Então eu quero primeiro lembrar que a fé é nós acreditarmos que vai surgir, que vai aparecer, que o Senhor proverá de onde não se espera. De onde não se espera. O milagre ele sempre acontece nos lugares menos improváveis. E nós temos uma dificuldade gigantesca para acreditarmos nisso. Porque quando nos deparamos com esses momentos onde nada se espera, o que pode vir de bom de tal lugar, o discípulo perguntou, nós temos que nos lembrar que a nossa fé está sendo provada.
Tá bem? Então veja, ele vai para casa, o profeta vai para casa da mulher que tem um punhado de farinha. O que é um punhado? Fechou a mão, é um punhado, um punho cheio, um punhado de farinha. Tem como sair milagre disso? A mulher disse, eu e meu filho vamos comer um pedacinho cada um e vamos morrer. Ou você é um homem desse tamanho, quer dizer, você come e nós dois vamos morrer. Né? Mas o que o profeta diz? Faz primeiro para mim. Veja que ele não está testando a fé dele, ele está testando a fé da mulher. Porque é a mulher que vai ter que abrir mão do alimento dela. É a mulher que vai ter que abrir mão do alimento do filho. Veja que ele diz, faz primeiro para mim. Depois você vai fazer. Mas como depois, Elias? Olha o seu tamanho, isso aqui não dá nem para mim. Fé. Fé. Por isso agora está... Por quê? Os discípulos têm que... Não, o crente não pode dizer que ele é crente se ele não acredita nas coisas que Deus faz. O outro profeta vai para a casa da mulher e ela disse, eu não tenho nada. Já começa por aí. O que você tem em casa? Meu marido te servia, morreu, servia. Agora os credores querem levar meus filhos. O que a irmã tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada. Já começa por aí. Ainda que fosse do nada, o Senhor faria o milagre na casa daquela mulher. Porque ela tem crédito. Veja, ela disse, o meu servo, meu marido, teu servo. Ele servia ao Senhor. E ele morreu deixando dívidas. Tá? Eu não vou... Há uma história em torno dessa dívida, mas deixa para um outro capítulo. Quem sabe a gente fala sobre isso. Veja, mas aquele homem, ele morreu, mas ele deixou um crédito diante de Deus. Ela disse, eu não tenho nada, a não ser um pote de azeite, uma botija de azeite. Tá? Veja, e isto é o quê? Suficiente para Deus prover. Você tem uma botija? Tem. Então sai e pede vasos. Botija é uma coisa, vaso é outra. Tá? Completamente diferente, bem maior. E essa mulher saiu enchendo esses vasos de azeite com uma botija de azeite. A botija ficou cheia, os vasos foram cheios e o milagre aconteceu. Veja, mas olha a lição. Vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas e vive do resto. Veja que a provisão de Deus ela vai ser sempre recalcada, sacudida e transbordante. Se essa mulher tivesse viva hoje, ela ainda estava vivendo dos proventos, dos royalties. Né? Como é que fala? Sei lá como é que fala, é mais ou menos assim, né? Dos royalties, que nem muitas cidades aí vivem. Ela estaria vivendo ainda deste azeite, tá? Aí esse menino, 5 pães e 2 peixes, mas o que é isto, Senhor? Felipe disse, não dá. Veja, a lição de provisão. Deus, a partir do momento que o mínimo que nós temos, ainda que seja um momento desesperador, o que o Senhor pede para nós, faz primeiro para mim. Entrega ao Senhor, confia no Senhor, coloca nas mãos do Senhor e você vai ver um milagre. Nós veremos milagres, nós veremos o nosso Deus operar, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos vê-lo operar. Por quê? Porque nós temos uma lição, tá? A partir do momento em que a visão do Senhor se volta para os discípulos, vejam, um tipo de lição, outra lição um pouco mais avançada, é um módulo um pouco mais avançado. Aqui, vocês têm que prestar atenção na minha mensagem, aqui vocês têm que acreditar na minha mensagem e colocá-la em prática. Esta é a lição do ponto 2. A atenção do Senhor se volta para os discípulos, porque ele decide testá-los. Tá bem? E o ponto de número 3 diz, Jesus, o pão que desceu do céu. Nós vemos toda a lição, ela tem uma conclusão. Então o Senhor, ele vai concluir a lição no ponto de número 3. Né? 3.1, eu iniciei com 3.1. Qual o real interesse da multidão? E o Senhor, obviamente que ele nunca é pego de surpresa. O Senhor sabia, como nós dissemos desde o princípio, o Senhor sempre conheceu o coração do homem. O coração do homem está claro diante do Senhor. Não há nada escondido diante de Deus. Tá? E ele sabe, ele sabia. Né? Veja que enquanto a percepção dos homens quanto a Deus era equivocada, a percepção de Deus quanto aos homens não tem um pingo de erro. Não tem um pingo de erro. Entendeu? Então o Senhor entende. Entendendo, obviamente que ele vai tratá-los com amor, porque ele sabe o quão pequeno nós somos, o quão as nossas limitações, o nosso esforço, a nossa humanidade é insuficiente. Então ele vai cuidar de nós fazendo o quê? Ele vai nos ensinar, ele vai nos pegar pelas mãos, tá? Ele vai ser aquele nosso condutor, é ele quem vai nos levar, vamos dizer, aos ribeiros do conhecimento, do entendimento. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para nos ensinar.
Então, no ponto 3.2, nós temos aqui o pão do céu. E o Senhor, ele exemplifica, ele explica esta diferença entre o maná, tá, que era o alimento fornecido por Deus, qual os judeus até reclamaram, né? Porém, este maná, ele era temporal, tá? Não vou chamar de efêmero, nem de vaidade, porque era um alimento de Deus. Os judeus disseram que estavam enfastiados. Mas veja, esse maná, eles tinham só para manter a vida terrena. Quer dizer, a vida física, vamos colocar a vida física, tá bem? Aqui é o cuidado de Deus para os judeus no deserto, tá? E ele compara o quê? Ele diz agora vamos voltar ao eu sou. Ele volta sempre ao princípio para mostrar o que é a sua deidade, a sua deidade. Veja, enquanto os seus pais comeram maná no deserto e morreram, eu sou o pão do céu. E este pão do céu, o que acontece quando o ser humano se alimenta dele, quando ele entende que o Senhor é o alimento suficiente para a nossa alma? Ele tem a vida eterna. Veja que aqui trabalhou na vida física, aqui vai trabalhar na alma para a eternidade. Tá bem? Vai trabalhar na alma para a eternidade. E o Senhor sempre vai nos explicar. Veja, quando nós estamos somente pensando nas nossas necessidades materiais, a gente vai continuar correndo atrás do maná. Mas a partir do momento que nós entendemos que a nossa necessidade não é somente imediata, não é daquilo que precisamos agora, mas sim das coisas que nos levarão para a eternidade, nós começamos a buscar o quê? Faltou um aqui. Nós começamos a buscar o quê? O pão do céu. E quem é o pão do céu? Eu sou o pão. Jesus Cristo de Nazaré. Porque com ele nós teremos todas as nossas necessidades, como eu disse no início, todas as nossas necessidades supridas pelo pão do céu, pela água da vida, por aquele que veio para nos dar a verdadeira percepção. Tá? A ponto de 3 e último, vai dizer sobre esta percepção. Tá? O que é comer o pão? O que é comer o pão? O que é se alimentar do pão? É simplesmente pegar algo físico e nos alimentarmos de manhã, de tarde, de noite? Não. Veja, quando participamos do pão, a primeira primeira visão que vem na nossa mente, se desenha, se descortina na nossa mente, é a ceia. A ceia nós temos então o quê? Nós temos o pão, nós temos o simbolismo do pão e o simbolismo do vinho, do suco de uva, do sangue, da carne rasgada com o véu, do sangue derramado na cruz do Calvário. E qual é a verdadeira percepção de tudo isto aqui? Voltando à questão de Jesus Cristo ser o pão da vida. Primeiro, qual é a verdadeira percepção? É demonstrar ou aprender com os fatos de que a vida de Jesus Cristo, tá? O comer o pão quer dizer se alimentar da vida que há em Cristo. Então Jesus Cristo nos deu, na sua morte, ele nos dá a sua vida para que na nossa morte nós vivamos a vida de Cristo. Por isso Paulo ele chega àquela conclusão assim, estou crucificado com Cristo, mas vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque agora a vida que eu vivo na fé, na carne, eu vivo ela na fé. Que fé? A fé em Cristo Jesus que me deu a sua própria vida. Então, quando participamos do pão, quando nos alimentamos da figura do pão, né, que nós falamos da memória, do memorial do pão, nós temos que lembrar que, veja, o Senhor está nos dando a sua vida, Ele nos deu a sua vida. Segundo, Ele nos deu a salvação. Tá? A salvação do quê? Dos nossos pecados, das nossas transgressões, de tudo aquilo que nós precisávamos. E por último, veja, que a vida, ainda que pensamos numa vida terrena, nós vamos tê-la abundantemente. Lembrando que a abundância que o crente pensa nunca está somente ligada ou totalmente ligada ao vil metal. Tá? A vida abundante é você vivê-la, apesar de todas as necessidades, você está contente, você é feliz, você acredita em Deus, você sabe que não está sozinho nessa vida. Tá bem? E, para finalizar, a vida eterna, que é o escape da segunda morte. Tá? Qual que é a segunda morte? Que vida eterna está ligada para os salvos em Cristo, está ligada ao céu, ou à morada de Deus, ou ao paraíso. Paraíso não. Segunda morte está ligada ao inferno.
Tá bem? Então, quando o Senhor ele entende, o Senhor nos conhece, ele sabe quem nós somos, que a nossa fé é muito pequena, até a nossa credulidade. Veja que os discípulos estão andando com Cristo e não conseguiram ainda entender tudo, o Senhor nos explica. Mas mesmo assim, ele continua nos ensinando, ele é aquele aio, que é aquele que nos toma pela mão para nos ensinar. E ele nos mostra as diferenças para que a gente não se perca, tá? Porque quando nós não conseguimos diferenciar uma coisa da outra, a tendência ou é nós pararmos em alguma bifurcação, né? Por não saber aonde ir, bifurcação, ou pegar o caminho errado, geralmente. Então, mas o Senhor nos ensina entre o verdadeiro, entre escolher o maná ou o pão da vida. O que você quer? Você quer o físico, você quer o temporão, você quer o efêmero, ou você quer o pão do céu, que é eterno, que é Cristo Jesus, que é a vida eterna, tá bem? E depois ele nos mostra que o verdadeiro entendimento, chegar ao verdadeiro conhecimento é chegar a quê? A lição de que comer do pão é se alimentar da vida de Cristo, tá bem? E também experimentarmos a salvação em Cristo. E, por último, vivermos a vida eterna. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Eu não esperava passar tanto do tempo. Esqueci de ligar o cronômetro, mas que Deus nos abençoe. E até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém.